Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje é terça-feira, dia 16 de dezembro de 2025 e nós estamos no 80º dia do desafio. 80º não, 85º dia do desafio 100 dias de vitória, uma luta contra mim mesmo. E eu estou iniciando 3, 4, 5, não sei quantos dias forem necessários de uma série muito especial que vai ajudar nesses 16 dias que faltam a fazer as coisas chegarem no lugar que elas precisam. Hoje eu vou voltar para um vídeo como era lá no início do desafio. A gente volta um pouquinho lá nas nossas origens, nas coisas que foram positivas ou negativas no nosso percurso, e a gente aplica um princípio para que aquilo não aconteça mais, ou o que aconteceu de bom aconteça novamente. Hoje o princípio do dia é mordomia. Eu quero lembrar vocês que o princípio da mordomia é a gente usar todos os recursos que estão ao nosso favor, à nossa disposição, ao nosso favor e a favor do nosso propósito. Então, hoje quando eu vou falar de mordomia, eu quero iniciar falando sobre Deuteronômio 28. Eu também falava sobre algum versículo bíblico lá atrás, no início do desafio, e hoje eu estou voltando a falar sobre isso e vocês vão entender o porquê. A versão 2026, ela precisará usar muita mordomia. Afinal, se eu quero voltar àquilo da minha originalidade, melhorada, pronta para o meu propósito, eu preciso acessar mordomia. Se eu não acessar mordomia, eu não vou conseguir viver o meu propósito, porque eu não sou capaz de fazer isso sozinho. Deus, Ele entregou algo importante na minha mão, entregou algo importante na sua mão, mas é importante ainda mais a gente lembrar que tudo isso não é nosso, tudo isso é dele, e tudo isso depende da gente fazer aquilo que Ele realmente quer que a gente faça, e aí sim Ele derramar as bênçãos sobre nós, e a gente cuidar da coisa mais importante que existe para Deus: pessoas. Se o seu propósito não é cuidar de pessoas, não é propósito. É algo que você vai fazer, pode até ser bom, mas o propósito maior de todos é cuidar de pessoas. Dito isso, vamos embora. Deuteronômio 28. Quando Deus ordena e faz uma promessa: e será que, se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, e andares nos teus caminhos, e cumprir todos os seus mandamentos, bendito serás tu no campo, bendito serás tu na cidade, bendito o fruto do teu ventre, bendito o fruto da tua amassadeira, e assim se vai. Deuteronômio 28, tem interesse? Pega a Bíblia e dá uma lida lá. Diz assim: se você for obediente, se você for fiel, se você fizer aquilo que eu estou falando para você fazer, eu vou derramar sobre você um montão de bênçãos. Aonde você pôr tua mão vai prosperar, aonde você pôr seu pé vai prosperar. Eu estou em 2025, quero jogar essa versão fora. Essa versão que eu não tenho a coragem necessária de fazer tudo o que eu quero, que eu não tenho a coragem necessária de enfrentar os meus bloqueios, eu quero jogar tudo isso fora. Eu quero para 2026 uma versão pronta para servir a Deus no meu propósito de maneira intencional e intensa. Vamos pensar sobre isso. Eu quero me lembrar um pouquinho lá do passado. Lembra que eu falei quero voltar ao passado? Nós, de uma maneira geral, pensamos em fazer algo. Você já percebeu que toda vez que você pensa em fazer algo, vem um montão de visão negativa sobre aquilo que você vai fazer? Vem um montão de coisas. Eu costumo dizer que quando as pessoas apresentam muitas dificuldades, muitas coisas para mim, eu falo para a pessoa assim: eita, lá vem o cavaleiro do Apocalipse. Algumas pessoas dão risada, outras ficam nervosas, porque assim, é natural mesmo, natural. A gente fala de fazer algo e alguém precavido ou prudente
ou cavaleiro do Apocalipse vai chegar para nós e falar isso, isso, isso. Mas pior do que as outras pessoas, porque as outras pessoas são externo, é o nosso interno. A gente pensa em fazer algo e logo vem aquela, meu Deus, isso vai ser difícil demais, e vai acontecer isso, e vai acontecer aquilo, e vem aquele monte de se acontecer isso, e toda vez que a gente pensa no e se, a gente não tem força para continuar. A gente tem uma justificativa para não fazer. A gente tem uma justificativa de não seguir em frente. Mas quando a gente é confrontado e não há mesmo o que se fazer, a gente decide que a gente não vai mais fazer aquilo. Ou seja, a gente decide que a gente precisa fazer aquilo. E eu vou voltar um pouquinho lá no passado. O ano era 1996. Eu tinha 18 anos de idade. Os meus dentes do siso, eles começaram a sair e só saíram a metade, lá no fundo da boca. Meus dentes, bem retinhos que eram, começaram a entortar. E eu passava num dentista, no posto de saúde, pelo SUS. E ele fez o tratamento que era necessário fazer ali e me indicou que eu deveria ir para uma faculdade que a gente fazia de graça ali, os alunos faziam, e eu deveria extrair os 4 dentes do siso, porque senão eles iam crescer e além de entortar todos os meus dentes, eles também iriam não crescer completamente e acabar estragando, porque eles iam ficar uma parte fora e outra dentro da gengiva, pela forma como eles tinham, não tinha espaço para nascer. E ele falou, você no futuro, você vai ter que tirar esses dentes querendo ou não, então é melhor você ir agora. Eu tinha 18 anos, com 18 anos a gente não conhece muito a ideia do que é medo, né? Com 18 anos a gente é corajoso, ou se a gente tivesse 18 anos para sempre, né? Ou pelo 18 anos para sempre, não. A gente queria ter a energia de 18 anos para sempre. Quem sabe a versão de 2026 vai ser assim, né? Vamos embora. Lá fui eu fazer a cirurgia com um casal de alunos. E eles começaram a cirurgia que era para durar de 20 a 30 minutos, era uma coisa bem rápida. Durou 2 horas e 40 minutos. Levei 13 anestesias. Quando o professor chegou, que ouviu falar 13 anestesias, ele quase morreu. Ele quase teve um infarto ali na minha frente, porque ele falou assim, meu Deus, como que vocês fazem isso? Não pode dar 13 anestesias numa pessoa. Enfim, 2 horas e 40 minutos. Arrancou o primeiro dente. Eu tive bastante dor, não vou especificar tudo o que aconteceu, porque senão o vídeo fica longo. Esses detalhes realmente não interessam. Mas a minha garganta inflamou. E eu voltei a sentir a minha língua. Isso foi numa sexta-feira pela manhã. Eu voltei a sentir a minha língua no domingo pela manhã. Passei o dia inteiro na sexta, o dia inteiro no sábado. Fui dormir no sábado com a língua dormente. Eu podia beliscar o lado da boca assim, eu não sentia nada. Quando foi no domingo de manhã, eu acordei sentindo a boca normal, a língua voltou tudo ao normal. Esse foi o primeiro dente. Primeiro. Eu até comentei isso com a minha irmã essa semana, que geralmente homem e mulher têm visões diferentes nesse sentido. Mulher, quando ela não conhece alguma coisa, ela vai com tudo. Depois que ela conhece, se tem uma dificuldade, ela teme de ir novamente. Ela não quer enfrentar a dificuldade novamente. O homem não. O homem, quando é para ir a primeira vez, ele treme na base. O homem não quer ir, ele fica com medo, ele fica criando ali alternativas na cabeça, ele não quer ir. Mas depois que ele foi uma vez, por mais que tenha sido terrível, se ele já conhece, se ele já sabe o que ele vai passar, ele não liga mais. Ele segue em frente e vai de novo. E assim fui eu. Eu fui da primeira vez, demorou 2 horas e 40 minutos e ouvi um monte de gente falar para mim, não vai mais não, espera. E aí colocaram a culpa por serem alunos e deixa quando você tiver dinheiro para você fazer a cirurgia. E eu olhei para eles e falei assim, bem, eu já sei como que é, vamos embora. E eu fui. Os outros 3 dentes saíram tão fáceis que um deles caiu na minha garganta, quase que eu engoli o dente. Os mesmos alunos, né? Porque os mesmos que me pegaram foi a primeira até a 4ª cirurgia, tiraram os dentes.
E foi tudo muito bem. Muito bem, as pessoas olharam para mim e disseram assim: e se você tiver todas as dores de novo? E se eles errarem? E se você tomar as anestesias dessa vez e a sua boca não voltar mais? Ou seja, foram criando uma diversidade de alternativas negativas. Eu criei naquela época sem entender nada, é apenas a vivência mesmo do momento. Eu criei uma opção assim para mim, não desistir. Mas o médico disse que se eu não tirar os dentes agora, talvez um dia eu tenha que tirar eles inflamados, estragados, e eu talvez nem pegue anestesia na época e vou sofrer muito mais do que hoje. Ou seja, para evitar uma dor muito maior, eu me submeti a uma dor que eu considerei que fosse menor. Por que eu estou falando sobre isso hoje? Porque nós estamos falando sobre o princípio mordomia. Porque por alguns dias nós vamos falar sobre o EC. Porque o princípio mordomia, declarado em Deuteronômio 28, ele dizia assim: e se você fizer tudo o que você deve fazer, e se você não desviar dos meus caminhos, você será muito abençoado. Ele não colocou nada negativo, ele colocou tudo positivo. Ele disse: se você fizer o que tiver que ser feito, você será abençoado. Para mim, hoje, depois de 47 anos de vida, quantas coisas eu olhei para trás e disse assim: e se acontecer isso, era uma coisa negativa e eu não fazia. Até hoje, eu ainda olho para as coisas e penso: e se não der certo? Eu tenho uma coisa para fazer agora em janeiro, algo que tem tudo a ver com o meu desafio, algo que tem tudo a ver com aquela versão que eu disse, a versão de 2026 será totalmente diferente. Mas eu olho para mim e digo: e se? E aí eu não faço. Caramba, como que eu posso? E se? Tá na minha cara, é para eu fazer. Tudo bem? Bom dia. A questão é muito simples. E se der certo? O que eu faço se der certo? Todo arrepiado. O que eu faço se der certo? Eu quero convidar você para essa semana. A primeira coisa que eu quero falar para você hoje, nessa semana, nesses dias que se seguirão sobre o EC, tira todas as coisas negativas. A partir de amanhã, os vídeos terão um formato diferente do que foi hoje. Hoje foi um esclarecimento do que nós vamos fazer. E hoje foi uma coisa que eu quero fazer com bastante intensidade. Eu quero primeiro criar essa coisa positiva, essa energia positiva, para a gente amanhã atacar as visões negativas. Para cada visão negativa, 3 soluções positivas, para a gente não desistir de mais nada, para a gente não colocar nenhum empecilho. E será que, se você fizer tudo o que tiver que ser feito, se você trabalhar realmente pensando em cuidar do seu propósito, será que, se você fizer tudo o que tiver realmente ligado à vontade de Deus, eu e você seremos muito abençoados? E eu quero declarar sobre a minha vida que eu quero essa benção para mim. E você quer essa benção para você? Declara aí para a sua vida, escreve um comentário: eu quero essa benção para mim. Porque tudo isso, esse desafio não é à toa, nós viveremos juntos. Eu sei que você vai estar junto comigo em muitas coisas. Nós viveremos juntos os melhores dias da nossa vida a partir de 2026, porque nós estaremos prontos. Em algum momento lá no futuro, você vai estar assistindo esses vídeos e você nem me conhecia, mas você vai me conhecer por algum outro motivo e você vai ter 100 dias de desafio em outro momento que você vai marcar e vai dizer assim: no término desse desafio, eu viverei a minha melhor versão. O 85º dia do desafio, só faltam 16 dias
para eu fazer tudo o que eu tenho que fazer para estar pronto para 2026, para eu estar pronto para a minha nova versão. Só faltam 16 dias para você estar pronto para a sua nova versão. E eu quero que nesse dia você aplique o princípio da mordomia sobre a sua vida. E será que, se você fizer tudo de acordo com o que Deus determinou para você fazer, às vezes a gente está fazendo alguma coisa que ainda não é o nosso propósito, mas ele é o caminho para o nosso propósito. Ele vai grudar você naquilo que precisa, ele vai moldar você naquilo que precisa para você chegar no seu objetivo, para você chegar naquilo que você precisa, para você desconstruir aquilo que foi construído, às vezes de maneira totalmente negativa, porque você precisa arrancar isso daí. Então tem algo te moldando, tem algo fazendo você ser melhor. Aproveita esse tempo, porque está chegando a hora de nós vivermos o melhor das nossas vidas. Está chegando a hora da gente viver verdadeiramente o propósito. E eu quero que você esteja junto comigo e quero que o meu propósito faça todo sentido para você. E eu quero estar muito, mas muito junto de você. Para hoje é só. Se faz sentido para você, deixa um like no vídeo. Compartilha, faz comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação. O desafio vai acabar 100 dias. Será que depois de 100 dias o Alex vai subir e nunca mais vai aparecer? Não sei. Vou deixar aí uma dúvida sobre o ar. Vamos fazer um dia maravilhoso? Bora? Vamos com tudo. Bora!